Vocês lembram quando nós fizemos aquela campanha, acho que há uns meses atrás, para confeccionar um manual para se rezar o rosário? Muita gente tinha o rosário e não sabe rezar, não sabe meditar os mistérios, por isso nós lançamos esse livrinho, esse devocionário, com as meditações do rosário, de acordo com o pensamento do Padre Pio, comentários do Padre Pio, etc. É um modo de você rezar o rosário mais próximo do Padre Pio. E você vai ver também que esse livrinho vai lhe ajudar enormemente para você aprender a rezar o rosário e rezar direito. E quando você receber, ele é grátis, você pode ligar para esse número que está aparecendo aqui, pedir o seu, ele vai ser mandado por correio gratuito, porque isso aqui é um presente dos filhos protegidos do Padre Pio e das pessoas que ajudaram na ocasião para que a gente pudesse confeccionar esse livrinho. De modo que eu peço que você, assim que receber o seu livrinho do Rosário, você reze uma Ave Maria por essa pessoa que lhe ajudou. E pensa também se você não gostaria de ser um filho protegido do Padre Pio para ajudar em outras campanhas e poder participar de uma forma efetiva. Salve Maria, caríssimos irmãos da grande família Regina Fidei, Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Gutierrez e este é o programa Padre Pio. E hoje nós vamos ter uma história aqui fantástica. É a experiência vivida por Monsenhor Pierino Galeone, que testemunhou o encontro entre o Padre Pio e o demônio na confissão. Vocês já pensaram uma coisa dessa? Padre Pio encontrar com o pai da mentira? Como será que foi isso? É o que nós vamos ver nessa nossa história. Mas eu queria lembrá-los de não deixar de telefonar para esses números aqui que eu vou colocar novamente para vocês pedirem o devocionário dos mistérios do Rosário do Padre Pio. É fantástico isso aí. Nós fizemos um pouquinho mais do que precisava para poder distribuir, mas está saindo rápido, graças a Deus, porque rezar o rosário sem meditar, eu não vou dizer que é perda de tempo, mas não é o rosário, perde as indulgências que estão ligadas à recitação do Santo Rosário, né? Então peço esse livrinho, dá uma ligadinha, é, vamos ver. E se você quiser, pede até mais de um, dois no máximo, mas olha, mesmo assim não sei se vai ter, mas um é garantido, a gente tem, porque o pessoal está medindo bem o volume de pedidos com o volume do que tem, etc. e tal, né? Então faça isso logo. Se você ainda não ajudou, ajude a campanha invocando os Santos Anjos, esse novo devocionário que nós já estamos distribuindo. Nós temos agora que fazer uma quantidade um pouco maior para poder deixar livre aqui para você telefonar e pedir também o seu. São atos de apostolado fundamentais o que eu estou convidando vocês a fazerem, porque isso é muito mais importante do que se a gente saísse pela rua distribuindo comida, que é uma coisa boa, né? Muito boa, do ponto de vista da caridade, etc. Muito boa. Mas a gente ia conseguir atingir um número pequeno de pessoas, né? E aqui nós estamos querendo atender à sede das almas, à sede de sacramentos, de Eucaristia, à sede de doutrina, à sede de conhecer a vida dos santos. Às vezes são sedes que a pessoa nem sabia que ela tinha, né? Mas quando ela começa a ver uma vida do Padre Pio, ela fala: Meu Deus, eu quero ver outra vida. Aí ela vai na Aliança Teresiana, que nós temos aqui, aliançateresiana.com, e vai dizer: Quero conhecer Santa Teresinha. De repente, a pessoa começa a perceber a similitude entre vários santos, né? Porque um santo nunca vai ser contraditório em relação a outro. Eles terão carismas especiais, dons especiais, dotes especiais, enfim, né? Mas eles nunca se contradizem. Então, vamos espalhar a doutrina, vamos fazer esse apostolado, tá bom? Então você, se sentir inclinado, nos ajude, e você nem imagina quanta gente vai ser beneficiada graças a isso, né? E como Deus vai tomar nota de tudo, né? Figurativamente, eu estou dizendo, né? Deus não precisa tomar nota. Ele sabe tudo de bom que nós fizemos, tudo de mal que nós fizemos e tudo de bom que nós poderíamos fazer e não fizemos.
que começa a entrar na categoria do mal também, né? Bom, inscreva-se, acione o sininho, você pode, quando você se inscreve, que não está inscrito, você vai ter o seu nome e suas intenções na missa da próxima quinta-feira, tá bom? Então não deixe de fazer isso, e com quem você compartilhar também, você estará incluindo essa pessoa na missa. Bom, eu tirei esse texto, nós já tínhamos lido no passado uma história parecida, aliás, a mesma história contada por outro autor. Dessa vez é um testemunho que o próprio padre Monsenhor Pierino Galeone, que estava vivo ainda, deu para o José Maria Savala, que escreveu o livro Padre Pio, Os Milagres Desconhecidos do Santo dos Estigmas. Ele entrevistou diretamente as pessoas que tinham presenciado coisas do Padre Pio. E aqui tem uma história incrível. O Monsenhor Pierino Galeone, assim como o Padre Pio, viu o diabo com os próprios olhos. Naquele dia, como em quase todos, Padre Pio confessava na sacristia pequena de São Giovanni Rotondo. Uma fila interminável de pessoas esperava a sua vez. Eu estou levando em consideração que muita gente está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Então, tem gente que vai falar, você vai repetir a mesma história. Calma aí, não seja egoísta. Você que acompanha o programa, você já conhece quase tudo. Mas nós não estamos fazendo o programa só para quem acompanha. Nós estamos também fazendo para aqueles que estão conhecendo agora. E é importante isso. Padre Pio tinha o dom dele de leitura das consciências era uma coisa tão fantástica que atraía multidões de pessoas querendo se confessar com ele, porque ia ter a certeza de uma muito boa confissão. A fila era tanta que era preciso tirar uma senha, e muitas vezes a pessoa tinha que esperar de 5 dias a uma semana para chegar a vez dele na confissão. Mesmo o Padre Pio passando de 14 a 16 horas no confessionário. É uma coisa absolutamente sensacional. E depois ele olhava as pessoas, ele já via todos os pecados. Nossa, como seria bom, né? Então, ele foi uma ocasião em que ele estava na pequena sacristia. Quem for a São Giovanni Rotondo, aliás, falem aí com a dona Roseli que dia 4 tem mais uma, dia 4 de abril tem mais uma caravana que vai para lá, né? Fala que você é da Regina Fidei, mesmo se você for para outra peregrinação que ela ofereça lá, porque ela vai dar condições especiais. Então, quando você for a São Giovanni Rotondo, você vai ver que tem a igreja grande. Não estou falando mais do santuário novíssimo que aqui fizeram agora, mas a igreja que construíram no tempo do Padre Pio, tem até fotos do Padre Pio sentado nessa igreja lá, rezando, etc. Depois tem uma igrejinha do lado, que era a igrejinha primitiva. Na igrejinha primitiva é que tem essa pequena sacristia, que tem o confessionário do Padre Pio, e onde, aliás, tem 2 confessionários do Padre Pio. Tudo isso é relíquia, né? Imagina, ele confessou mais de 5 milhões de pessoas, gente. Mais de 5 milhões de pessoas, livrando essas pessoas do pecado. Imagina como ele enfurecia o demônio. Imagina. E como o demônio aprontava com ele, mas como Deus defendia ele. E hoje ele está na glória dos céus. Ele, então, nessa sacristiazinha pequena, tinha uma fila interminável, quer dizer, uma fila que entrava pela igreja, porque, ou saía até pela pracinha, porque é tudo muito pequenininho lá. Então, vamos ver a descrição, né, que o próprio Monsenhor Galeone faz desse acontecimento. Eu estava na porta que levava à sacristia. De repente, vi um homem alto e robusto, com um terno de riscas, muito elegante. Bom, eu não trago mais de riscas. Um homem forte, robusto, alto, elegante, e um terno de riscas. Os ternos de riscas sempre são muito elegantes, né? Bem, na realidade, diz ele, a primeira coisa que vi foram suas calças. Moviam-se ao ar, muito largas, talvez, né? Tal como uma roupa estendida que o vento agita. A pessoa põe uma roupa no varal. Então era uma coisa estranha, era um homem que tinha uma roupa que balançava, etc. Enfim. Depois, já não vi as calças, mas o indivíduo. Quer dizer, ele prestou a primeira atenção nas calças, depois foi olhar para o sujeito. Padre Pio estava sentado no confessionário
enquanto aquele sujeito não fazia mais do que entrar e sair dali. Entrar e sair, entrar e sair. Ele não ficava na fila, não ficava nada. Ele queria entrar e sair, entrar e sair. Bom, olhei-o sorrindo, tentou fazer uma aproximação, e ele permaneceu imóvel. Entretanto, uma voz profunda em meu interior não cessava de exortar-me, de avisar-me, né? Olha esse homem, olha esse homem, olha esse homem. E o Monsenhor ficou de olho. Quis comprovar quem dos dois baixava antes o olhar. Olha só, ele encarou. Vamos ver quem é que baixa o olhar. Acho que todo mundo já fez isso, às vezes até de brincadeira, né? Vamos ver quem é que pisca, ou quem é que... Mas aqui é encarar um indivíduo e dizer, tô de olho em você, né? Então, mas ele, Monsenhor, não conseguiu encarar o sujeito. Olha só. De que raça é esse homem, pensei. Baixei os olhos e continuei rezando. Quer dizer, já começou a desconfiar de alguma coisa nesse ser tão estranho. De repente, o sujeito se transformou num ser enorme até desaparecer como um raio cercado por uma nuvem. Olha que impressionante. Imaginem a cena, né? Por que eu tô insistindo tanto na questão da recitação do rosário? Porque nós temos que ter defesas contra gente, contra monstros desses, contra demônios desses, né? Agora, não adianta nada a gente ter uma arma letal, uma arma que o demônio tem pavor só de você carregá-la consigo e não saber rezar, não saber usar. Por isso que você tem que pedir aqui no nosso plantão aqui, você tem que pedir a esse livreto que nós estamos distribuindo com as meditações baseadas em comentários do Padre Pio, com as meditações do Santo Rosário, e você saber usar essa arma e saber se defender de gente assim. Alguém tem dúvida de que nós estamos cercados de demônios? Padre Pio dizia que se todos os demônios ficassem visíveis do tamanho de um grão de areia, nós não conseguiríamos ver o sol, a luz do sol. Padre Pio dizia isso. Não adianta vir alguém, um outro, como aconteceu uma vez com o superior jesuíta, nem sei se ele ainda é superior jesuíta, que disse que o demônio não existia, e o demônio era apenas uma figura de retórica, né? Bom, não. Figura de retórica que batia duro no Padre Pio, né? Bom, e que vai bater em nós se nós não nos defendermos, se nós não nos agarrarmos no Padre Pio. Outro dia, uma pessoa me perguntou, senhor Daír, depois que o senhor começou a fazer esse apostolado do Padre Pio, nós vamos chegar quase a 4.000 vídeos aí. O senhor nunca sentiu pressão, tribulações? Eu parei e falei, sim, senti. Mas eu nunca fiquei com medo, nunca me deu desespero de nada. Eu sentia o Padre Pio me apoiando, né? É Deus que dá, aperta mais não afoga, né? Mas claro, depois comecei a pensar, eu falei, que coisa impressionante, né? De fato, muita coisa difícil aconteceu na minha vida de lá para cá, mas nada que tenha me desesperado. Pelo contrário, se eu puser tudo na balança, eu tive muito mais felicidades do que tribulações. Mas eu nunca deixei de rezar o rosário, todo santo dia. Nunca deixei de rezar o Padre Pio. E eu estou o tempo todo grudado no Padre Pio, até quando eu tenho esse espaço aqui para me comunicar com vocês. É isso que eu quero que vocês façam, sabe? Por isso que eu insisto tanto. Se puder, seja um filho protegido do Padre Pio. Nós temos que nos cobrir de todo tipo de proteção. Todo tipo de proteção. Bom, olha essa história onde vai dar. Continua o Monsenhor falando. Olhei o confessionário e comprovei que Padre Pio já não estava lá. Em seu lugar estava sentado Jesus. Olha só que impressionante. Padre Pio se encontrava em cima, quer dizer, na outra parte. Olha que impressionante. Teve gente que provavelmente confessou-se com Jesus, vendo o Padre Pio, mas era o nosso Jesus Cristo, estava lá. Olha que impressionante. Se bem que quando a gente se confessa com o sacerdote, a gente está se confessando com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas imagine o próprio ali. Imagine.
E como é interessante essa comparação com o Padre Pio, quer dizer, o Padre Pio era uma espécie de coparticipante, era considerado um coparticipante da paixão de Cristo. Então ele tinha dons próprios do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Muito ligados à semelhança com o nosso Senhor Jesus Cristo, até nisso. Pouco depois, viu o Padre Pio descer enquanto Jesus o envolvia. Mais tarde, como se nada tivesse ocorrido, Padre Pio continuou a confessar. Depois de um ano, então, ninguém mais falou daquele ser que apareceu, que desapareceu, tal. Aí vem aqui o Monsenhor contar. Depois de um ano, Padre Pio contou uma pequena história semelhante na presença dele, Perino Galeone. Ele recordou que apareceu a um certo sacerdote que estava no confessionário, um homem com calça de riscas. Padre Pio contando, hein? Está contando como se fosse para outro. O padre perguntou: o senhor não se ajoelha? O sujeito disse: não posso. Com violência. Respondeu categórico: não. Bom, pensando que esse último estivesse impedido por alguma razão desconhecida, eu, por exemplo, não consigo ajoelhar porque tenho um problema de joelhos, etc., o sacerdote o estimulou a narrar os pecados. O visitante confessou tantos pecados que parecia reunir no coração todas as ofensas da terra. Quer dizer, ele queria perturbar o padre. Imagina um demônio. O demônio tem uma inteligência angélica. Se ele quiser perturbar um padre, ele perturba. Imagina um demônio confessando com o padre as barbaridades que deve ter falado, inclusive para deixar o padre abalado contra a fé. Né? É impressionante. Tem um caso do Padre Pio, inclusive, que o demônio começa a discutir com ele e ele percebe com o demônio, porque o demônio começa a colocar questões teológicas complexas. Ele respondia, o demônio contestava, e às tantas ele virou e gritou: Jesus, Maria, José. Eu creio que é isso, ou Jesus, Maria. E o demônio explodiu, né? Sumiu da coisa. Quer dizer, tem coisas dessas. Quem não acreditar nisso, não posso fazer nada, mas está cheio de testemunhos a esse respeito, né? Bom, então, o demônio confessou todas as barbaridades. Imagine o ódio que era no coração desse demônio, né? Especialmente contra a confissão e contra quem muda, contra quem se converte. Porque quando a pessoa confessa, quando a pessoa muda de vida, começa a rezar, ele perde completamente a força sobre a pessoa, a tal ponto que a confissão sacramental, ela é exorcística, né? É coisa que pouco se difunde, mas é exorcística. Uma pessoa conseguisse confessar-se, ela estava exorcizada. É que o possesso nunca vai procurar, ele é impedido de procurar confessionário, mas o confessionário, a confissão tem mais força do que uma sessão de exorcismo. Olha só, hein? Bom, por fim, o sacerdote lhe indicou que reclinasse a cabeça para receber a absolvição. Isso aqui é o Padre Pio contando que soube de um sacerdote que tinha aparecido, um ser estranho, etc., que não quis ajoelhar. E aí o padre, no final, falou: bom, agora abaixa a cabeça que eu vou lhe dar a absolvição. Não posso, alegou o sujeito. O padre, então, bruscamente espantado, disse para ele: mas quando põe as calças pela manhã, o senhor não inclina a cabeça? Claro, a pessoa tem que se vestir ou vai colocar os sapatos. O senhor não inclina a cabeça? Agora, diante de um representante do nosso Senhor Jesus Cristo, diante da recepção da absolvição, o senhor não cruza a cabeça? Então, o homem revela quem era. Sou Lúcifer e em meu reino ninguém se inclina. Claro, a soberba, o orgulho é o que prevalece, né? É onde o demônio mais tenta as pessoas, através do orgulho, da sensualidade, né? No meu reino, ninguém se inclina. Inclusive, ele é mentiroso, porque lá não é reino dele, coisa nenhuma. Até no inferno, Deus é todo-poderoso e é rei de tudo. Quer dizer, mas ele é o pai da mentira, então
Ele dizendo isso, é o Padre Pio que está contando, hein? Não os meus desvios aqui. E dizendo isso, desapareceu de imediato. O Padre Pio, em seguida, tirou uma moral da história uma conclusão dessa história que ele estava contando para os outros. Disse, aspas, no inferno, absolutamente ninguém se inclina diante de Deus. Não é ele que não quer perdoar. O Senhor nunca carece de misericórdia. São eles, ao contrário, que carecem de arrependimento. Quer dizer, portanto, digamos que teoricamente alguém no inferno pudesse se arrepender, né? Deus o tiraria de lá. Isso não é doutrina católica, né? Estou fazendo um exercício. Não, mas acontece que eles não querem se arrepender. Os que estão no inferno, eles preferem queimar eternamente do que se arrepender e de pedir perdão a Deus. Ou de fazer uma vênia, ou de baixar a cabeça. E o mundo se divide mais ou menos nesses dois tipos de pessoas, né? Aqueles que nunca baixam a cabeça, que não têm humildade, onde impera só a soberba e o orgulho, e aqueles que resolvem seguir nosso Senhor Jesus Cristo, larga tudo e me segue, né? Do jeito que a graça bater na pessoa aí, tocando para frente no caminho da salvação. Basicamente está dividido nisso. O mundo é dividido nisso. Tem gente que não está nem aí para a salvação, não acredita mais. É a tal estatística que diz que baixou o número o Brasil era 99% de católicos, agora baixou para menos 50%. Sei lá, essas estatísticas de IBGE. Mas a coisa é muito mais grave. Não é que baixou para menos 50%, só aqueles que se dizem católicos, agora católico mesmo é praticante. Quantos são? É muito menos. Eu acho que entre 5%. Quantos vocês acham? Me coloquem aqui nos comentários o seguinte: dos 50% de católicos, digamos que nós temos que se dizem católicos, quanto por cento dessa gente pratica? Porque não existe católico não praticante, né? Uma vez até eu brinquei aí, eu disse, eu sou um milionário não praticante, quer dizer, eu, eu gosto de ser milionário, etc., mas eu não pratico, certo? Isso não existe, né? Eu sou um bonito não praticante, eu prefiro ser feio. Isso não existe. Então, o católico não praticante não existe. Não existe, né? É católico ou não é católico? E eu lhe garanto, somos minoria. E talvez minoria absoluta no mundo. Na medida que vai se perdendo o senso da fé, o sensus fidei, as pessoas deixam de praticar, as pessoas deixam de rezar, e as pessoas passam a viver, entre aspas, na verdade é vegetar, né? Então, o Padre Pio tira essa moral da história. No inferno, ninguém se inclina diante de Deus, e são eles que carecem de arrependimento. Quer dizer, Deus nunca carece de misericórdia, mas eles não conseguem se arrepender. Monsenhor Galeone, que estava lá, recordava o que aconteceu depois. O Padre Pio se levantou do assento e no umbral da entrada, estava numa conversa, né? Quando ele estava saindo da sala, o Monsenhor Galeone, que já tinha assistido aquela cena do demônio, etc., disse para ele assim: Padre, esse sacerdote era o senhor, não é? Ele me respondeu que não. Eu insisti, porém, Padre, eu estive lá e vi o homem de calças de risca desaparecer. Padre Pio voltou a negar, mas por fim admitiu: bem, isso também aconteceu comigo, mas não menti, porque li que ocorrera com outro sacerdote. Quer dizer, ele tinha tirado de uma outra fonte e contou a história da outra fonte com uma questão de humildade. A humildade é exorcizante, gente. Eu estou falando de humildade, não estou falando de humildosa. Tem gente que gosta de ser coitadinho,
pobrezinho, mas no fundo tem orgulho. Ai, como eu quero que tenham pena de mim, como eu gostaria que me reconhecesse. Mas pobre de mim, é melhor ser humilde, etc. Isso chama humildosa. É uma doença qualquer, que eu não sei, que a cura é só humildade, sacramentos, confissão, oração, Padre Pio, né? Tá aí. Se você gostou dessa história, deixe seu like, compartilhe, mas deixe sobretudo comentário. Eu quero comentário de você a esse respeito, porque é uma coisa importante. Se você não acredita no demônio, põe aí também, não acredito, mas fundamenta. Não vai dizer, não acredito porque eu acho que é demais, sabe? Tem gente que às vezes dá uns chutes desse aí, fundamente, tá bom? Bom, eu recomendo que vocês assistam um vídeo que eu vou deixar o link aqui na descrição, chamado Padre Pio e suas duras batalhas contra o demônio. Já está aí, é só clicar no link e vocês vão ver que outras batalhas ele enfrentou, que outros enfrentamentos com o demônio. Bom, não se esqueçam que nós estamos distribuindo, então, as meditações do Rosário segundo o Padre Pio e já estamos recebendo intenções para a missa da festa do Padre Pio no dia 23 de setembro. Então, intenções especiais, não as intenções normais que vocês colocam, mas se você tem alguma intenção especial, liga para o nosso central na hora que você ligar para pedir o seu manual, etc., o seu devocionário, você já pede para incluir alguma intenção especial, tá bom? Os filhos protegidos, sempre que eu anuncio que vou mandar alguma coisa, pode ficar tranquilos. Aqueles que nos ajudam esporadicamente também, porque esses sempre recebem, não precisam telefonar para a nossa central para nada. Até para nós podermos deixar outros que precisam, né, ter acesso e poderem pedir também o seu presente. Então, contando com essa ajuda de vocês, contando com a ajuda de vocês na questão do devocionário, invocando os santos anjos, né, para que nós possamos fazer muito, 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 que é o contrário disso tudo que nós conversamos, é a gente minar o terreno do demônio, é nós colocarmos tantos anjos na nossa vida que o demônio não encontre espaço. Ele tem que tirar senha para vir nos tentar, uma senha que nunca vai ser dada a ele, porque nós vamos ter sempre a proteção do Padre Pio e de Nossa Senhora. Eu rezo agora a Ave Maria por todos que assistiram esse vídeo, por todos que nos seguem, estamos quase chegando aos 700 mil, vamos ver se a gente corre aí para bater logo a marca de 1 milhão e quanta gente vai ficar sabendo do Padre Pio, quanta gente, é uma maravilha, né? E depois da Ave Maria, bênção do Padre Pio. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fidei, Brasil e Portugal. E até a próxima. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, così sia. Se lodato Gesù e Maria, e buona giornata a tutti.